Gestão financeira empresarial. 3 armadilhas financeiras relacionadas a empréstimos e às empresas que eu quero falar com você neste vídeo. Eu sou Júlio Santos, eu sou especialista em educação financeira para pessoa física e para empresas. Eu sou coordenador da ICEF Educação Financeira, uma instituição especializada em educação financeira para pessoas físicas, para empresas e capacitação profissional. Aqui no nosso canal você tem vários vídeos que falam do nosso trabalho, dos nossos cursos. E também atuo na consultoria Júlio Santos, onde nós desenvolvemos cursos, palestras, workshops, consultorias individuais e uma série de outros projetos relacionados à educação financeira. E eu tenho atuado em diversas instituições, em diversas localidades também, empresas, órgãos públicos, associações. E uma das áreas onde eu tenho desenvolvido aí uma grande experiência são nas pequenas empresas. É por isso que resolvemos falar desse assunto como uma abordagem complementar. Para que você interaja conosco e tenha sentido o que nós vamos te falar, quero te dizer o que nós acreditamos como profissionais de educação financeira. Nós acreditamos em pessoas com saúde física, mental, emocional, espiritual, intelectual e financeira. Então a gente vê um mundo com pessoas saudáveis de forma completa, não apenas numa área ou em outra. Então a saúde financeira é importante, mas a física também, a mental, a emocional, a espiritual e por aí vai. Nós acreditamos muito na harmonia familiar. Famílias harmônicas, onde as pessoas se entendem, onde as pessoas interagem de maneira saudável. Isso é muito bom para todos nós. E acreditamos em empresas lucrativas. Não o que nós vimos aí, um monte de empresa fecha, vive fechando, o empresário fica maluco para manter o seu negócio. Não, nós acreditamos em empresas lucrativas, porque a empresa lucrativa, ela contrata pessoas, ela gera renda para as pessoas, para as famílias. O empresário também, ele é membro dessa empresa lucrativa. Então é um ciclo harmônico de relações. Nós acreditamos em governos e instituições sólidas e íntegras também. É importante que nós estejamos, existem os governos e as organizações, as instituições, agora elas serão muito mais benéficas para o todo da sociedade com solidez e integridade. É evidente que a integridade tem que ser para todos, não é só para o governo, para o político e assim por diante. Todos temos que ser íntegros. Mas nós sabemos que existem muitas ressalvas em relação aos governos. E cabe a cada um de nós atuar. E nós acreditamos que com o que nós falamos, que nós apresentamos para as pessoas, isso pode contribuir para aperfeiçoar tudo isso que nós estamos te mostrando. E acreditamos em bem-estar social. Mas bem-estar social para quem? Para todos. Então, uma coisa ampla para toda a sociedade. Então, eu vejo isso. Portanto, para nós, a educação financeira é um instrumento de transformação positiva da sociedade. Ou seja, leva a sociedade para melhor. A gente não acredita em meia dúzia de bilionários e alguns bilhões de pobretões. A gente não acredita nisso. A gente acredita sim em empresários prósperos, empresários que enriquecem, que criam empregos, que fortalecem uma nação, e tudo isso vai confluindo positivamente. Bom, um dos projetos que está muito interligado a essa fala que teremos aqui é o Educação Financeira Empresarial, onde nós procuramos levar uma maneira de gestão financeira para o empresário, uma maneira simplificada, menos teórica, menos complexa, mais ágil e que leva a resultados mais rápido. Bom, para começar aqui, só um único convite antes de iniciar, que você se cadastre aqui no nosso canal no YouTube, para receber todos os nossos vídeos e novidades. Já temos aí 10 semanas de vídeos gravados e de conteúdo, estamos preparando muito mais. Temos também o podcast e estamos nas redes sociais, então onde você procurar Júlio Santos Consultoria Financeira, Júlio Santos Educação Financeira, /podcast, /YouTube, /LinkedIn, você vai nos encontrar e eu te convido a se conectar conosco, certo? Vamos lá, o nosso assunto. Então, questão de cuidados, armadilhas financeiras, empréstimo.
nós estamos num contexto, né, estamos em plena pandemia, e pequenas e médias empresas, microempresários, estão passando por dificuldades. O setor está descapitalizado, sem apoio suficiente. Debate sobre o impacto da pandemia para o comércio, afetou muito o comércio. A pandemia causou perdas para 90,2% dos micro e pequenos negócios do Paraná. Então, realmente, essa pandemia ela causou um estrago tremendo. Mas o primeiro ponto é que essa é uma crise gravíssima. Por enquanto, pelo que eu me lembro, é a mais grave que eu passei na minha vida. Talvez seja da sua, muito impactante, porque ela atinge de maneira devastadora a saúde das pessoas, a vida financeira das pessoas, o bem-estar das pessoas, as estruturas sociais, um monte de coisa. Realmente é uma crise muito intensa. Agora, está havendo um movimento, houve um movimento, está havendo, o governo especialmente, bancos, instituições, grandes corporações, instituições sociais, estão criando canais para socorrer as empresas. Então a gente tem visto, eu estou citando aqui apenas dois deles, que estão vinculados ao governo, o Pronamp e o FAMP, mas o que tem havido aí de informações de empresas que estão doando milhões e milhões para pequenas organizações, para pequenos empresários, para a população carente. Então, de certa forma, está havendo uma movimentação muito boa e é bom nós vermos e ouvirmos sobre isso. Mas o que tem me chamado a atenção é que tem aí um grupo de pessoas que estão se posicionando como os portadores das boas novas. E um tal de escrever artigo, vídeo, olha aqui, lançou o FAMP, o Pronamp, o governo e renovou e as condições, as regras, novas mudanças e uma obsessão. Eu nunca vi uma profusão tão grande de vídeos e conteúdos de profissionais. Porque existe o profissional que ajuda, que auxilia a organização a melhorar, a se aperfeiçoar. E o que eu tenho visto é essas pessoas focadas em divulgar simplesmente essa informação que já está sendo colocada nos meios de comunicação. Tudo bem, reforça, porque às vezes a pessoa não tem acesso a tudo e assim por diante. Você tem o seu seguidor, a pessoa que te acompanha, o seu cliente, e a pessoa quer divulgar isso. A impressão que se dá é que o crédito ele é a primeira e única solução que você tem. Existe uma preocupação tão grande em divulgar aos quatro cantos, de todas as formas possíveis. E se tem o banco A, o banco B, se não der assim, você faz assado, e aqui, faz essa documentação, e faz aqui, ali e tal. Que talvez exista até empresário que ele nem precise tanto desse crédito, talvez seja uma raridade, é evidente. Mas a ênfase é tão grande que ele fala, não, se eu não for, eu estou bobeando, então eu tenho que fazer isso. E outra coisa também é que a pessoa, não, corre lá, senão você vai perder. A questão é o como tem sido dito. Então existe uma responsabilidade muito grande de um profissional, de um consultor financeiro, de um educador financeiro. A maneira como ele conduz as coisas. Então nós sabemos, ok, crédito ele será um remédio amargo para a grande maioria das empresas. Independente do seu porte e especialmente para as pequenas e médias. Tá bom, mas estamos falando de um remédio. Agora, um remédio, ele vai precisar de uma prescrição médica. Então, não é assim, vai lá e toma um remédio. Não é ir na farmácia e comprar um remédio. Quando o médico te entrega uma receita, ele te conhece, ele faz algumas perguntas, portanto ele faz um diagnóstico, ele conhece o histórico de saúde, o seu perfil, o seu peso, a sua altura, a sua idade, situações preliminares, anteriores, a gravidade da doença, a intensidade, o tempo. Então, diante de tudo esse levantamento, ele vai prescrever um remédio. A mesma coisa é o crédito para uma empresa. Então, para você pegar um empréstimo, é preciso haver todo um diagnóstico. Então, como é que está a minha situação? Como é que estão aqui meus fluxos? Como é que estão as possibilidades? O que eu tenho de recurso? Como é que eu vou fazer? Quanto eu vou pegar? Como eu vou administrar? Como eu vou tomar isso? Como eu vou fazer para pagar? É o pós. É como você fazer uma cirurgia bariátrica e depois mudar seus hábitos alimentares. Não vai resolver muita coisa.
Você percebe? Então é a mesma, a analogia é a mesma. Pegar crédito e não estar preparado, é por isso, volto a dizer, eu estou dizendo esses assuntos aqui, essas questões, porque eu vivencio. E aí você chega na empresa, a empresa ela só busca um atendimento profissional quando ela já está com uma cratera enorme no seu financeiro. E aí entram os bancos. Né? O que tem visto também para complementar são os bancos, que tem sido muito comovente a atitude dos bancos. Tem sido assim estupenda. Né? Eu não sou contra banco, mas quando você olha, né, e analisa algumas questões, você percebe. O que nós temos visto? O gerente do banco agora, ele é o garoto propaganda, e aí ele vem com aquela vozinha mansa, suave, aquela música de fundo. Nós estamos com você. Tudo vai passar. Todo aquele discurso que vai te envolvendo. E aí ele diz algo do tipo: nós vamos abrir mão do nosso lucro para que você sobreviva a esse momento conturbado. Mas como se fosse um ato de pura generosidade. Não, tudo bem, ele pode até abrir mão do lucro, mas ele precisa abrir mão. Nesse momento, está todo mundo no mesmo barco. Então esse é o primeiro ponto. Então os bancos perceberam que tem que agir. E eles, o que eles têm na mão? Eles têm muito dinheiro. Então fica mais fácil aparecer na televisão, na mídia e se posicionar como esses salvadores da pátria. Como disse, eu chego a lágrima escorrer de tanta emoção, de tanta generosidade dos bancos. Volto a frisar, não tenho nada contra banco, mas eu sei os dois lados da coisa, o lado do banco e o lado da pessoa do empresário ou da pessoa física que vai recorrer. E nessa questão aqui, nessa interlocução, normalmente não é o banco que sai perdendo, porque eles têm uma habilidade muito grande de enredar as pessoas. Ora, o que eu quero dizer com isso? Volta ao início da nossa conversa. Eu acredito numa sociedade com saúde financeira. Eu acredito em pessoas harmônicas. Eu não falei de instituição lá, sólidas e íntegras. Você percebe? Então eu estou falando todo mundo, né? Tem os seus direitos, as suas competências, os seus objetivos, a sua grandeza. Mas tem havido uma desproporcionalidade. Porque daí o banco vai entregar o dinheiro, as pessoas vão pegar os seus empréstimos, até aí tudo bem, muito bom. Isso é saudável, então o crédito ele é saudável para a sociedade. Porém, muitas vezes ele se torna uma armadilha financeira. Aquilo que parecia algo muito bom se torna uma armadilha financeira. E aí, o pior de tudo é que você percebe lá adiante, depois que desfrutou de tudo isso. Vamos lá. Eu queria apresentar então essas armadilhas, mostrar esse contexto para que seja analisado, seja refletido. Nós na ICF, nós queremos que uma sociedade toda aprenda os princípios da educação financeira pessoal, familiar e empresarial. Armadilha número 1, empréstimo com garantia de imóvel. Essa armadilha é terrível. E mesmo antes da crise, volta e meia, algumas pessoas usavam, mas era muito mais difícil. Porque a pessoa não se sentia induzida a fazer. Poxa, o imóvel que eu comprei é o sonho da minha vida, eu comprei com o meu cônjuge, para os meus filhos, tá? Então, eu peguei alguns casos, atendi algumas pessoas que refinanciaram o seu imóvel por total desconhecimento e despreparo, mas a maioria não fazia. Hoje, com esse estímulo, muitas pessoas farão. Isso pode ser armadilha, porque o imóvel você já financia por 20, 30 anos. Te pergunto, o brasileiro financia por 20 anos, por 30 ou por 35? Você sabe a resposta. Certo? E aí você vai refinanciar o seu imóvel. Tudo bem, é para salvar o negócio e assim por diante. O empresário ele quer salvar emprego, quer preservar sua empresa, quer dar um bem para sua família. Mas o que eu quero dizer é que está havendo uma indução a esse tipo de empréstimo, né? E que se não fizer todo aquele diagnóstico que eu disse, a coisa pode complicar. E aí você vai ficar 20 anos refém de uma dívida. Porque não vai ser só isso, as coisas continuarão. E aí, quando a corda estourar, ela estoura e aí existe um lado mais fraco. Um lado que vai ficar solto, vai ficar largado. E você sabe qual que é o lado. O banco não perde, como eu disse, ele não está perdendo, ele está ganhando, está se beneficiando. E estou falando, não é culpa dele. Assim como tem gente ficando rica vendendo álcool em gel, máscara, é o momento da sociedade, cada um que aproveita a oportunidade.
O meu papel aqui é falar com as pessoas, é dar educação financeira para as pessoas. Então você tem que ser, não adianta depois reclamar do banco, né? Porque lá adiante, já se a coisa apertou, não está conseguindo pagar, veio outra crise, veio outra. Vou pegar um exemplo de empresa. Lá adiante tem uma ação trabalhista que tem que tirar uma grana. Quebrou uma máquina e teve que ter um investimento. E outras questões mais. Teve um grande concorrente no mercado e aí isso abalou seu faturamento. Não é só essa única crise, como se fosse a última coisa que acontecer de ruim na sociedade. Então lá na frente, quando você voltar ao banco para aquele gerente que é uma ovelhinha dócil com aquela falinha mansa, vai aparecer lá o lobo. Não, veja bem, eu não posso fazer nada, eu já tentei, porque nessa trajetória ele vai continuar te dando corda. É o que eu vejo. Ele vai alimentando você, e é bem pouquinho para você não perceber. Né? Ele vai dando pequenas doses para você de crédito. Chega um momento que fica insustentável, e aí ele vai falar, não, não posso fazer nada. Então, não estou aqui dizendo que o banco não tenha que ter garantia. Não estou dizendo isso. Mas o banco não faz a propaganda. Nós temos empréstimo com o imóvel, mas faça um planejamento antes. Vá para a sua empresa, faça com detalhes e não sei o que. E temos outras alternativas, sim, porque o seu imóvel é seu sonho. É algo muito importante. O banco não fala isso. Não, vem aqui e pegue. Então, a garantia ela é algo legítimo dentro do mundo financeiro. Tá? A questão é isso aqui, ó. Então você vê, como eu vi isso na TV também. Não, nós temos aqui, vamos fazer o melhor para você e você vai pagar 1% ao mês. Quando eu falou 1% ao mês, eu falei, nossa, que bom. Não, é 1% ao mês, que é o refinanciamento do seu imóvel. Até 20 anos para pagar. Então você financiou em 30 e agora você vai refinanciar em mais 20. Tá, parcelas fixas sem correção, grande coisa, como se essa fosse a oitava maravilha do mundo. Né? Então, você vê, são essas questões que eu tenho que colocar. Então, você tem que analisar antes, durante o processo, analisar contrato, regras, consultar pessoas, ter um financeiro equilibrado, estar preparado para altos e baixos. Porque as pessoas às vezes veem só o lado positivo do processo. Certo? Então, essa é a primeira armadilha que eu queria colocar para você. Vamos para a armadilha número 2. A outra armadilha são os empréstimos com carência, que agora virou oba-oba. Todo lugar tem empréstimo com carência. Como se isso nunca tivesse existido. Isso sempre existiu. Eu já tive clientes, por exemplo, onde nós conseguimos uma carência de 12 meses, de um ano, e lá atrás, antes de Covid-19. Agora, fizemos a lição de casa, fizemos um planejamento, tivemos uma longa etapa de relacionamento com o banco, todo um processo de argumentação, o banco percebeu que nós sabíamos o que estávamos fazendo, e aí vai. Então, empréstimo com carência não é novidade, mas por que o banco não oferece normalmente? Porque não há interesse para ele. Em tese, uma pessoa bem preparada com uma boa carência, ela resolve o problema dela e paga o banco em dia. Mas às vezes o banco não quer que você pague em dia, ele quer que você pague em atraso, porque daí você pega outro empréstimo, pega outro. Então quanto mais apertadinho ele te deixar, melhor. Então volto a dizer, o problema não é o banco, o problema é a educação financeira das pessoas. Você tem que enxergar isso do seu lado. Não estou nem aí para o banco. O banco é importante para a sociedade. Agora, ter uma empresa onde, como eu já tive, a empresa tinha conta há 40 anos no banco. E o banco cobrava 15% de juros numa conta de cheque especial, 15%. E aí o empresário usava 70 mil reais todo mês, ele pagava 10 mil reais todo mês de juros para o banco. 120 mil reais por mês, só desse banco. Ele tinha 3 bancos que ele estava todo encalacrado. Então essa empresa pagava 30 mil reais de juros para o banco todo mês. Era um exagero. E a empresa, e o banco fazia questão de torná-lo ele escravo. E ele queria ficar escravo. E é um processo complicado. Então, fundo emergencial garante empréstimo com 6 meses de carência. Caixa, 3 meses de carência. Tem 8 meses, um monte de meses. Ora, mais uma vez, empréstimo com carência pode ser uma ótima solução. Ótimo. Agora, se você não fizer uma análise detalhada, você pode passar por problema. Você pode ter dificuldade. É essa a questão.
E vamos para a armadilha 3. A armadilha 3 é a mais, vamos dizer, subreptícia, vamos usar uma palavra difícil, é mais escondidinha ali, mais difícil de perceber. Mas ela existe. Que é o quê? É o próprio banco dificultar o acesso ao crédito. Então veja só, bancos prometem ajuda, mas dobram juros e seguram o dinheiro. Veja só. Cara, então o mesmo a ovelhinha que aparece com a vozinha mansa está aqui. É a mesma notícia. Ó, é o mesmo, né, personagem, vamos dizer assim. Pequenas empresas buscam crédito para salários, mas bancos dificultam. Então aqui fala, o dinheiro não chega à ponta final por burocracia e exigências do banco. Então, esse dia o gerente não, o problema é o governo é lento, tal, a liberação, não sei o que, veja bem. Às vezes o banco que dificulta. Eu tive um caso de um empresário que ele descobriu um financiamento do BNDES com juros baixíssimos, tal, e ele foi atrás. E o banco dificultou ao máximo. Ele disse, não, é complicado, vai demorar. Por quê? O banco ele quer dar o empréstimo dele, o crédito dele, que é mais fácil, é direto. Ele não quer ser um intermediário. Já que é para ganhar é o que eu ganho sozinho. Né? E aí não deu. Ou seja, já existiam linhas de crédito subsidiadas para diversos. Primeiro que não é informado, o banco nem informava. Ele descobriu, né, por outros canais. Porque o banco não falou, nós temos aqui um crédito BNDES para você. Porque não é interesse para ele. Hoje está sendo divulgado porque o governo está divulgando e a sociedade está divulgando. Aqui tem o lado bom, né, dessas good news aí. O problema é essa ênfase e direcionar. Né, ou a pessoa exatamente cair nessa terceira armadilha, porque ele vê lá, ele não se preparou, o banco oferece o empréstimo dele e aí a coisa se complica. Tá bom? Então, resumo da ópera, vamos dizer assim. Eu quero dizer, para que você não caia nessas armadilhas, você tem que dominar o financeiro da sua empresa. Não só dominar operacionalmente. Você tem que dominar estrategicamente. Tem que ter uma visão do todo. Tem que ter um volume de conhecimento adequado para fazer as análises financeiras. Não é ter um DRE impecável, um software completinho. Tem empresas que têm software, têm DRE, mas passaram por problemas, estão passando por problemas. Então, preocupar-se com o financeiro na empresa é muito importante. Às vezes o empresário se preocupa com outras questões, né, e deixa de lado o financeiro. É isso. Então, antes da corrida aos bancos, reflita, né, analise, consulte as pessoas, como eu disse, e às vezes vale a pena você ter um profissional que te ajude nisso. Eu vejo interessante que as pessoas, o empresário ele vai no banco, esse dia o empresário pegou 300 mil, porque para pagar dívida, não era para algo produtivo, ele que estava refinanciando, pegou 300 mil reais. E ele ia pagar no conjunto lá de 36 meses, ia pagar 420. Portanto, ia pagar 120 mil reais de juros. Então isso ele faz bonitinho e assina rapidinho. Agora, para contratar um consultor, um profissional qualificado para fazer uma análise com ele, ensiná-lo a gerenciar, e para pagar um quarto desse valor, ele não faz. Ou às vezes é um quinto, às vezes é um décimo desse valor. Ele não faz, porque ele acha caro, ele acha que é dinheiro jogado fora, ele acha que não precisa. Então por isso que outros empresários deslancham, porque existe uma máxima muito clara, né? A pessoa que prospera financeiramente, ela acredita em educação e ela investe em educação. Não é só acreditar. Acreditar não resolve. Você tem que investir. Você tem que colocar a mão no bolso. Ou às vezes não. Mas quantos clientes eu peguei que eu fui para o Sebrae e o Sebrae não me atendeu plenamente? Porque o Sebrae está atendendo todo mundo. Ele não consegue pegar na mão individualmente de cada um. Às vezes ele não vai resolver isso. Que é a questão também de sempre querer a coisa mais fácil, a coisa gratuita. É uma questão do típico assistencialismo que existe no Brasil. Então, se tem um negócio, faça ele prosperar. Tá? Então, se você se enxergar na possibilidade de buscar uma consultoria empresarial, busque. Que seja com outra instituição. Que seja ou um mentor, um orientador, um profissional, o que quer que seja. Mas o conhecimento ele é importante. Ele vai fazer você antecipar, o que você faria em 10 anos, você vai fazer em 1 ano, 2 anos. Vai te ajudar a deixar de cometer erros e um monte de coisas mais.
Tá bom? No nosso caso, nós temos uma ênfase maior a micro, pequeno e médio porte. A nossa metodologia ela serve para qualquer segmento, mas em especial micro, pequeno, médio porte, MEI, profissional liberal. Então, se você pretende, quer nos conhecer, quer conhecer nosso projeto, é só ligar, e a gente vai te atender com grande prazer. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.